criação, o diretor de criação do meu coração, o diretor de criação designer. Um cara que ganhou o El Orro, ele ganhou prêmios nacionais e internacionais, ele foi o primeiro diretor de criação da Archive, a revista premiadíssima em publicidade, design e ilustração e só coisas lindas e maravilhosas. Ele foi finalista no Grammy em design de encarte. Olha só. Ele, além disso, também foi presidente do CCPR, que é o Clube de Criação do Paraná, e também é ex-diretor de criação sócio da Candy Shop. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que Bruno Regalo. Senhores. Satisfação. Satisfação incrível. Depois de anos, me aguentando, essa pessoa aqui que nos fala, aguentando esse Zé Ruela aqui, estou com a satisfação de ter essa grande figura, agora barbada, com cara de gente. Você viu? Idade. É a idade, né? Eu que conheci esse cara em 2007, né? 2007. E lá na IE, e a gente estava começando a IE, e foi um dos primeiros profissionais que eu tive a honra e prazer de poder trabalhar e poder ensinar e aprender tanto com ele. E uma grande satisfação estar com você aqui, cara, poder a gente bater esse papinho. Vamos tão nessa. delícia, Já é. E mostrar pra galera o que é o Bruno, o que faz do Bruno ser o Bruno, né? Como foi começar ali o pequeno Bruninho, né? Caminhandinho ali, como foi a sua infância, porque a gente costuma dizer que a nossa juventude, a nossa infância constrói o que a gente é, né? Como foi pra você a tua infância? Cara, eu acho que a infância não tem muito diferente da maioria das pessoas, assim. Nasci no Rio, que nem você, mas vim pra Curitiba muito cedo, vim pra Curitiba em 92 ou 93, então acabo sendo mais curitibano do que carioca. 2/3 da minha vida estão em Curitiba. Então, pro curitibano eu sou carioca, pro carioca eu sou curitibano, então não tem identificação com lugar nenhum, né? E, cara, não foge muito do clássico criança suburbana, né? Minha família é uma família muito simples. Era um piá de prédio? Não chegava a ser piá de prédio, mas era um cara muito simples, então viciado em jogar bola. Passei boa parte da minha infância e da adolescência escrevendo clipe, tocando, lendo quadrinhos, então não muito diferente do que todo mundo fazia, né? O clássico jovem suburbano sem muitos recursos, e era isso, jogava bola, mistura isso, metade do tempo jogando bola. Futebol, guitarra, eu torço pro Vasco, sofro, né, com o Vasco da Gama, isso já foi grande no Brasil. E é isso, boa parte dos anos 90 ali foi isso, quadrinhos, música e futebol, basicamente era isso. Um pouquinho... Fui formado pela Marvel e pela MTV, basicamente. Exatamente, todos nós. Agora, em que momento da sua vida você falou assim, cara, eu acho que eu vou fazer publicidade, eu acho que eu quero ser isso, eu gosto disso aqui. Em que momento que teve esse impacto na sua vida para seguir uma carreira e estudar sobre isso? Eu lembro bem, assim, eu estava no segundo grau e passava boa parte do segundo grau desenhando na sala e eu tinha muita dificuldade em adaptação do sistema de vestibular, né, brasileiro, assim, eu ia para aula e não conseguia me identificar vendo o professor tocando a musiquinha rima, sabe? Na minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Você vê que essa merda é tão ruim que você decora até hoje. Mas eu tinha muita dificuldade de me adaptar a isso, passava o dia inteiro escrevendo música, montando clipe, fazendo trabalho do colégio, sempre com vídeo, com gravação e tocando, tinha várias bandas nessa época. E, cara, era muito avoado, eu ficava o dia inteiro pensando em outras coisas que não era a escola, né? Mas não era um mau aluno, mas era um cara que não me identificava com aquilo. E em algum momento eu precisava trabalhar com isso, né? Ou eu vou trabalhar com música, com filme, e aí um dia eu fui no terceirão eu fui na faculdade que eu me formei, na UP, e tinha aquelas feiras de profissões e muita gente falava, propaganda é um troço legal aí pra você, né? Ao contrário do que meus pais achavam. E eu fui lá ver uma palestra e o cara conseguiu montar um clipe da palestra inteira e eu falei, cara, é isso, eu vou poder trabalhar com vídeo, música e vou dar o balão nos meus pais e é isso que eu vou fazer. E decidi fazer propaganda. Óbvio, tinha outras aptidões que batiam, mas eu não identificava isso. É muito cedo. Eu acho um absurdo com 17 anos você ter que escolher a tua profissão. É muito cedo, né? Muito cedo. Mas beleza. Eu até gostaria de ter feito também design gráfico, como hoje. Se eu fosse voltar atrás, eu faria a faculdade. Legal. E foi isso. E aí me apaixonei pelo curso. Teve uma história que meu pai não gostava muito do curso. Meu pai queria que eu fizesse engenharia da computação. Meu pai é designer de joias, é Orives. Então ele já tem todo esse apelo visual, também não conseguia conectar essas coisas. Hoje eu entendo, né, que já tinha dentro de casa uma ótima referência, talvez a maior delas. E meu pai não queria, como todo pai quer o teu melhor, né? Fazer propaganda não era o melhor na cabeça dele. Olha, filho, que tal uma odontologia? Ele queria que eu fizesse engenharia da computação. Eu fiz uma coisa feia, não façam isso, eu falsifiquei os documentos do meu pai, né? Eu fiz meu pai assinar
um termo dizendo que ele estava deixando eu fazer o vestibular de propaganda. E seu pai sabe disso hoje? Sabe. Não, ele descobriu quando eu passei, a gente ficou um tempo sem se falar, mas depois ele apoiou, mas no começo foi bem duro, assim. Primeira frase, beleza, então agora você vai trabalhar pra pagar essa jossa, né? O problema é seu. Foi bom, né? Foi bom, foi um baita empurrão. Mas basicamente é isso. Boa, filho. E aí a faculdade, lógico, no começo ela é sempre mais difícil, né? Ela é muito teórica. Primeiro ano hoje já mudou, né? A UP hoje é uma ótima referência para quem vai fazer propaganda, já é um curso muito mais próximo do que o mercado exige, né? A gente mesmo, como Candy Shop, tem uma sala dentro da UP, o que é muito bom, né? Então o aluno já está ali tendo um contato com as agências, com os profissionais. Esse é o mundo ideal, né? Mas eu fui me apaixonar mesmo por direção de arte lá pelo terceiro ano, também demorei. Tudo foi muito tardio, assim, na minha carreira, sabe? Mas basicamente é isso, o encontro com a propaganda foi isso. Eu gostava de música, gostava de vídeo, de quadrinhos e achava que precisava arranjar uma desculpa numa universidade. Não era fazendo direito que eu ia conseguir fazer essas coisas. E acabou dando certo, funcionou. E aí me apaixonei pela propaganda e até hoje estamos aí. A gente conseguiu, como eu falei antes, a gente conseguiu dividir o mesmo espaço físico. Sim. Na IE, onde a gente pôde crescer muito como profissional. O que mais você carrega de você que você tem orgulho de dizer que essa bagagem que você trouxe tantos anos ali da IE, que você pôde aprender mais ali? Cara, eu tinha trabalhado em agências menores, eu comecei minha carreira numa agência chamada Tomahawk. E engraçado, a Tomahawk era uma agência pequena, mas que tinham vários caras muito bons passaram por ali, né? Esses dias a gente tava em Cannes, é meio babaca isso, né? Esses dias eu tava em Cannes, né? Parece que a gente é importante. Selo babaca. Não seja um babaca. E, pô, a gente descobriu numa conversa informal que vários grandes caras da nossa indústria trabalharam nessa agência, que era super pequena, era um triturador, assim, era uma agência difícil, assim, puxado, cara. Primeiro estágio da vida já era chibata. Né? Eu já tinha trabalhado, na verdade, com marketing até o segundo ano e gostava disso, mas, pô, eu tenho um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, que é o Eduardo Tavares, está em Lisboa, diretor de criação da FCB. E ele falava, pô, cara, você desenha, você toca, pô, nada a ver você virar sendo esse cara engravatado do marketing, né? Vamos trabalhar com criação, piscina gelada, né? Vem que tá boa. E ele trabalhava nessa agência. O Tavares trabalhou lá, eu trabalhei lá. O Eduardo Lubiasi, que é um grande cara de filme, da The Youth. Cara, uma estética fantástica, eles são uma produtora incrível. Foi Young Lions ganhando ouro em filme em Cannes, fantástico. São, cara, fantástico, pesquisem quem não conhece. Difícil não conhecer o trabalho da The Youth. Fernando Duarte, hoje um dos principais redatores do Brasil, cara, da UMAP, cara, a gente brinca que metade dos comerciais da Globo são dele. E ele mais uma galera, cara, que tá aí no mundo, passou por essa agência. Então a gente passou por essa agência, esse triturador ali, que é bom no começo da carreira você pegar um... E a gente foi indo, eu trabalhei em umas outras agências menores, nunca trabalhei numa agência gigante. E aí caí na IE, uma agência carioca que tava vindo pra cá. E tinha o WhatsApp, então no começo era realmente uma house, né? Hoje em dia tá super na moda, né? O Spotify tem a House, in-house agency, o Facebook, mas na época não era uma coisa não era uma coisa tão bonita de se dizer que você trabalhava numa house. Mas foi muito bom, era bastante difícil, como toda parte da carreira, mas a gente pôde desenvolver um monte de coisa. Foi lá que a gente aprendeu a, tipo, você vai jogar, fazer muita coisa às vezes com não tantos recursos ou nenhum, então assim, tinha muita disposição, tinha gente muito boa. Ali a gente trabalhava já nesse lance de multidisciplinas, né? Não tinha duplas, então você tinha um redator hoje, amanhã tudo plano com um ilustrador e depois um designer e mais um cara de digital, então isso já trouxe um monte de coisas, além do lance acho que também o lance mental, assim, tinha um lance meio, um mindset meio de time campeão, assim, ó, deixa eu fazer isso e... Tem coisa, como todos os lugares, tem coisas boas e coisas ruins, cara, eu acho que trabalho é trabalho, entendeu? Não é Disneylandia, até na Disney tem umas coisas que não são tão boas. E hoje eu tento trazer só coisas boas dessa experiência, me ajudou muito depois, principalmente com liderança de time, porque direção de criação é uma coisa que não se aprende, não tem uma escola, né? Não. Tipo, aprenda mais sobre direção de criação, inclusive, depois a gente pode falar sobre isso, é o emprego mais duro e mais ingrato do mundo, né? A gente sonha em ser diretor de criação, mas no fundo é super difícil, né? E fala muito também de relacionamento, né, cara? A gente tinha uma relação super intensa. Tem a sensibilidade para falar com o cara, aquilo que ele precisa ouvir. Claro. E sem dar chicotada no cara e fazer o cara crescer, subir, levar o lugar para o alto, né? Fora o crivo, né? Enfim, mas acho que a parte legal, assim, não só legal da IE, era que a gente foram muitos anos, eu passei 7 anos lá. Eu tinha um sonho de trabalhar na Thomson. A Thomson era uma agência global que tinha em Curitiba. E, cara, todo mundo queria trabalhar na Thomson, porque a Thomson tinha um negócio que era legal, assim. Eu fazia Lemon, que foi um curso de Portfolio School que eu fiz, e foi a primeira turma, tinha gente muito boa nesse curso, muita gente que está arrebentando em vários lugares, e eu fazia esse curso. E nesse curso a gente aprendeu várias coisas, como tirar ideia, apresentar para os diretores de criação famosos do mercado.
E eu lembro que um dia pintou uma oportunidade lá na Thomson, apresentar minha pasta. E, cara, passei a noite inteira ali, perfumando aquele monte de cocô que eu tinha no portfólio. E fui pra lá com o que tinha. E na época, o seu Fábio Miralha, pra mim, um dos maiores diretores de criação da história do Paraná. Pô, ele recebeu a gente com muito carinho. Ele e o Cláudio Freire, que é outro cara que pra mim me influenciou muito na minha carreira. Cara, pô, chegou lá, teve todo um carinho, falou, vamos fechar, né, o estágio. Eu falei, não, pô, seu Fábio, eu já ajudo em casa, né, já trabalho, já sou formado. E então, não esqueça, a WPP é super fechado, não tem o que fazer. Só que naquele dia, quando eu entrei na Thomson, que, juro, cara, tinha uma senhora entregando latinha de refrigerante na mesa dos criativos, fruta da estação. Cara, era meu sonho. Eu ia poder economizar milhões em Coca-Cola e fruta da estação, sabe? Mas, infelizmente, eu e uma galera não entramos na Thomson. Para você entrar na Thomson, alguém tinha que morrer e você não estava naquela fila de transplantados, né? E aí, cara, eu pensei, bicho, eu tenho que transformar essa agência na minha Thomson, né? Então eu tinha minhas motivações, né? E com o passar do tempo foi rolando, a gente conseguiu ser profissional do ano em 2011, eu acho. Em 2012, para 2013, a gente conseguiu ser agência do ano, que era um sonho que eu tinha. E ali, para mim, tinha um ciclo, já estava encerrado, assim, eu precisava ter um novo desafio na carreira, né? Mas foi super importante para mim, a gente se conheceu lá. A Mauri foi um cara, eu costumo dizer para todo mundo, eu não sabia mexer nos softwares e o Mauri me ensinou a mexer, eu lembro eu mexendo no Illustrator e reclamando dos Mac, o Mauri foi o primeiro cara a me abrir um Macintosh na minha frente. Eu te vendi um Mac, né? Exato, então assim, não era fácil. Mac, cara, você tinha um Dell, né? Eu tinha um Dell, eu era fã da Dell. O Dell custava um carro, né? Cara, eu tinha todas as placas, era aquele micreiro que ia botando placa de vídeo. E eu dizia, cara, esse meu Mac é melhor, essa minha ideia é melhor que qualquer Mac. Foi difícil, até que... Exato. De vida dura, cara. PC user, cara. Era mesmo, era PC mesmo. User. Mas não era micreiro. Não. Era... Micreiro nunca. Cara, em todos esses anos que você passou na Candy Shop, o que você aprendeu que você vai levar pro resto da sua vida também, assim como a Candy Shop te formou de forma diferente porque você começou a Candy? Você construiu a Candy, você, por duras penas, mais do que as outras, né? Sim. Você entrou ali como dando a cara a tapa para cliente, investindo noites e noites aí em planejamento, em recurso, tudo. Sim. E com criação, logicamente. Então, o que você aprendeu com a Candy? Assim, deu pra aprender um monte de coisa na IE. A gente, cara, botava a mão na massa, a gente ganhou vários prêmios e fez uma marca, ajudou a construir uma marca que era super forte na época, o WhatsApp, né? A gente saiu de investimento, sei lá, de 1 milhão para 55 milhões, patrocínio de Copa do Mundo, uma equipe muito boa. Sim. Enfim, era um time muito legal e teve vários... A máquina estava muito ajustada. Total, tinham era um time mesmo e vários ensinamentos ali, mas abrir a sua agência é um outro problema, né? É um desafio maior, assim, na minha opinião. E eu nunca gostei muito desse papo de empreendedorismo e tudo mais, mas... foi uma sorte da vida, assim, já tinha dois caras que eu gostava muito, um deles era o Mercer, e era um cara que eu admirava muito, eu gostava muito do o trabalho que a Getz fazia, a Getz era a agência do ano, e a Getz tinha um espírito leve, assim, os caras eram unidos, faziam ótimos trabalhos e tinham uma leveza, assim, sabe? Era sempre divertido, os caras tinham vídeos do dia a dia deles, eu falava, cara, puta, me identifico com esses caras. Então, um dia eu tomei coragem, é uma coisa que eu faço até hoje, chamei o cara pra tomar um café, pra almoçar, e o Mercer, porra, foi super receptivo, daquele dia em diante a gente se deu muito bem, e viramos super amigos, ele virou um grande mentor, assim, um dos, né? A gente virou muito brother. E com o passar do tempo a gente se falava sempre, até que uma época ele falou, velho, eu e a galera aqui estamos saindo da agência, a gente vai... Eu falei, mas pô, a agência tá dando super certo, por que você vai sair? Ele falou, cara, a gente não acredita no modelo de negócio, a gente quer fazer uma coisa nova. Não falaram nada, fiquei na torcida, passou um tempo, ele falou, velho, tô com um modelo aqui, eu queria te convidar. Apresentou essa maluquice toda, falou, cara, bota o teu DNA nisso, desenha do jeito que você achar melhor, vamos construir isso junto. E aí ele me pegou, entendeu? Tipo assim, puta, poder fazer as coisas do jeito que você acredita, mesmo que dê errado, né, cara? Na verdade, toda a possibilidade de dar errado tá ali, né? A probabilidade de dar errado é sempre maior, né? Abrir uma empresa no Brasil é muito difícil, parte burocrática, impostos, é desumano, assim. O cara virar empreendedor no Brasil, ele merecia ganhar um prêmio Nobel a cada 2 anos aí. Desde que era estagiário, já falou que o imposto para uma agência pequena, para uma agência gigante é o mesmo. Exato, é super difícil, assim. Você empreender no Brasil é um negócio... E com comunicação, na época que a gente tá, uma época que... a gente chegou no final da festa, né? A gente não tem mais filmes de 2, 4 milhões toda semana. Os anunciantes estão passando por outra realidade, os profissionais também, enfim. Aí uma outra história, né? Você fazer um aluno hoje passar 4 anos dentro de uma universidade para pegar um diploma e aí para quê? Enfim,
São muitos questionamentos, o mundo mudou. Já é outra conversa do ensino. Exato, mas o mundo mudou em várias maneiras. E abrir uma agência naquele momento parecia uma maluquice. E é isso que atraiu, assim. E a gente abriu uma agência com muita vontade, a gente tinha um cliente grande, varejista. E, cara, o sonho de ganhar todos os prêmios do mundo e ser a nova Droga 5, eu estudava muitos modelos americanos, da Widen, do início da Droga 5, cara, enfim, agências no mundo inteiro que inspiravam a gente. Mas na vida real eu tava fazendo tabloide do Acre de madrugada, né, cara? E tipo, beleza, cadê o David Droga, né? Tá lá, né, cara? Não, tá, cara, muita noite de choro, de caramba, minha carreira já não era grandes coisas agora, foi pro ralo, né? E, pô, com todo o apoio do Mercer e dos outros sócios, os caras sempre me apoiaram muito e foram... Cara, é assim, ter sócios nesse ponto muita gente fala que é muito difícil, mas a gente sempre tinha uma frase que quem tem sócio tem um problema, né? Quando você tem irmãos, na verdade, você tem outra coisa. Era uma irmandade mesmo. E esses caras me ajudaram muito, fizeram o convite e a gente começou a construir uma coisa que, assim, tinha que ter um DNA muito forte. Nosso DNA era, a gente vai, ao contrário do que o habitual era ser remunerado por mídia, a gente vai querer fazer um modelo americano, a gente vai ser remunerado por criação, cobrar bem, mas por isso a gente tem que ter um craft elevado, a gente tem que ter ideias. E assim, a gente não tinha um grande nome, como é que eu vou pegar um cliente e dizer, prazer, eu sou Bruno Regalo. Quem é Bruno Regalo? Dane-se, entendeu? Então a gente usou o prêmio como uma plataforma de estratégia para ganhar novos clientes e, cara, assim, são 54 semanas, a gente tem a oportunidade de fazer 54 bons trabalhos. E a gente começou a acelerar e com uma equipe fantástica, todo mundo que passou pela Candy Shop somou muito, mas a gente achou pessoas que estão até hoje ou que passaram por um tempo e, cara, foram somando. O Zé, que hoje é diretor de criação, o China, que hoje também é sócio do Complexo todo. Cara, muita gente muito boa. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com gente muito ninja e com muita paixão. Então assim, a coisa foi acontecendo, clientes bons e os clientes topando as coisas. Então com o passar do tempo, que era uma agência que a gente sempre tinha de brinca do código de Parintins, né? A gente entregava o garantido, muito bem feito, mas levava o boi caprichoso. Senão não tem carnaval. Levava os dois sempre, até hoje é assim. E com o passar do tempo a balança vai virando a ponto dos clientes virem pelo caprichoso e não pelo garantido, né? Então, pô, é super legal. A Candy Shop, depois de 4 anos, tem um DNA muito bem definido. Então, pra mim, o que mais aprendi na Candy Shop é, assim, você realmente ter um filho, criar ele, dói, você vai aumentar o peso, você vai dormir mal muitas vezes, mas a realização é outra, sabe? É diferente, assim, A gente ter trabalhado em outros times foi muito legal, mas a Candy Shop trouxe um conhecimento de mundo, assim, e um risco, cara. O tempo inteiro você pode falir amanhã, cara. O pouco que você tem pode acabar, entendeu? E isso é um motivador também, né? Sem dúvida. Enfim, mas é a experimentação. Acho que a Candy Shop se tornou um grande laboratório. A gente experimentava o tempo inteiro, ainda é uma agência super experimental. Tipo, a gente tenta, cara, bota na rua e próxima, e próxima, e próxima. Isso deu um fluxo, um número de trabalho, um número de peças, assim, fantástico, né? Então, só coisa boa, cara. A Candy Shop é um amor da minha vida. É difícil achar a lojinha, é uma lojinha disfarçada de agência de propaganda, né? Então, assim, é difícil achar todo trabalho tem problemas, é duro, é chato, mas eu tenho um carinho diferente ali, então eu não consigo achar um furo, mas a Candy Shop só me trouxe coisa boa. As melhores coisas da minha vida, os melhores dias foram dentro daquele lugar. Uma delícia. Sem dúvida. E o que hoje em dia, em toda a sua vida, na verdade, ou dos tempos para cá, o que é aquilo que mais te motiva a acordar e continuar cavando, continuar lutando? Cara, eu me sinto muito... Os americanos chamam de blessed, né? Esse é outro comentário babaca, você está comentando coisa em inglês, né? Mas que trouxa. Mas enfim, eu acho que sintetiza muito, assim, eu me sinto muito feliz, assim, por trabalhar com uma coisa que eu gosto, que eu acho que... Eu não acredito muito que, você leva jeito para isso. Paga-se um preço grande para fazer virar, mas é um negócio que te traz uma realização muito grande. Então eu gosto muito do que eu faço, amo isso, eu não convivo só com propaganda e artes em geral durante aquelas horas de trabalho. Minha vida é isso, ouvir música, ver filme, tudo muito. Curtir arte. Então assim, é uma coisa que se confunde no meu dia a dia. Então eu tenho muito prazer, eu sou muito sortudo de não estar trabalhando num emprego que eu conte as horas para ser feliz na sexta-feira, sabe? Eu gosto muito das segundas, eu não tenho problema nenhum. Então assim, o que me motiva é isso, eu me sinto muito bem de ter tido qualquer que seja um mínimo reconhecimento por fazer uma coisa que eu gosto. Então, cara... É uma missão cumprida. Não é nem uma missão cumprida, uma missão eu acho que não tem fim. É o lance da Nike lá, tem aquele all-type clássico que é o There's no finish line. Tipo, não tem um ponto final, sabe? É a corrida, cara, 42 quilômetros. Cada quilômetro é legal. Tem uns quilômetros que são mais difíceis que outros, tem outros que são mais bacanas. Tem hora que você tá na ladeira, né, cara? Tem uma hora que você tá na ladeira, mais legal, né? Tem outras que são mais duras, mas no geral é sempre bom, né? E eu me sinto muito bem por trabalhar numa coisa que eu gosto. Acho que esse é o maior motivador, assim. Eu acho que eu poderia acordar chateado, putz, vou de novo pro trabalho. Normalmente eu acordo sempre muito feliz, assim.
à base de Red Bull, sim, eu não nego. Eu já já vi esse cara de manhã, tipo, 10 horas, o cara tomando uma lata dessa idade. Continua, cara. De quê? Era Monster? Não, Red Bull, eu sou Team Red Bull. É, só Red Bull. Cara, me patrocina Red Bull. De 650, né, cara? Não, eu uso a pequena. Mas eu gosto do sabor, já não faz mais efeito. Era desse tamanho. Era um burner, era um monster. Mas cada um tem seu vício. Deixa eu ter meu vício, cara. Cada um tem direito a um. Esse é meu vício. Deixa eu acordar direito, né? Eu gosto. De manhã. Façam esse teste, vocês vão ver. Gelado, tem que ser trincando. Sem gelo. Tem que vir gelado. Exatamente. Não pode testar. Não pode ter. Se você morrer, só não fala que fui eu. Cardíacos não sigam isso. Uma das coisas que você teve a oportunidade de fazer é dirigir equipes aqui na Candy, no Brasil, e no exterior, como por exemplo na Colômbia. Qual é o maior desafio de dirigir uma equipe criativa? Cara, eu costumo dizer que direção de criação, até você ser diretor de criação, é o sonho de todo mundo. E depois ele vira um pesadelo. É o pior emprego do mundo, assim, eu digo isso pra todo mundo. Não porque não é legal, mas é muito ruim. Vamos por partes. Se uma ideia deu certo, é culpa da dupla que teve, não do diretor de criação que aprovou. Se a ideia der errado, a culpa é do diretor de criação. Se o diretor de criação disse não para uma ideia e ela virar em algum outro lugar, você é um incompetente que não viu o ouro na sua frente. Se você aprovou algo que deu bom, você não fez mais que a sua obrigação. Então, ser diretor de criação é você ser juiz o dia inteiro. Então, é muito difícil. Então, eu nunca acreditei no lance do diretor de criação César, né? Que ele diz, gosto ou não gosto. Vai lá e descubra o segredo. Você é pago para achar. Eu sempre fui mais favorável. Acho que assim, você sempre tem que pensar, pegar as experiências que você tem e converter ela para melhor. É tipo filho. Se tem uma coisa que aconteceu com você com seu pai, você não quer reproduzir o ruim pro seu filho, só a parte boa. Então, eu sempre tento ser um cara que troca ideia, é leal, tá junto, mete a mão junto. Então, e até porque isso é um aprendizado pra gente, né? Se você não praticar, você vai enferrujando. Então, eu ainda continuei sendo diretor de arte, menos sendo diretor de criação. Eu adoro isso, eu não pretendo não abandonar nunca. Isso também ajuda a aprimorar a tua técnica, né? Na hora de você explicar, você ter sempre uma palavra legal para sair daquela emboscada, porque criação é isso, às vezes você tá bem, acha a ideia veio rápido, às vezes a ideia demora para vir, então não é uma matemática, né? Mas ser diretor de criação é um trabalho complicadíssimo, assim, e é um trabalho que não tem uma escola, você não tem como aprender, né? Eu indico sempre todo mundo a seguir o André Cassu, que é um dos caras, fui ídolo, a gente aí é um dos caras que a gente mais gosta aí na propaganda. Hoje ele é sócio, diretor da Crispin Porter, que é outra agência fantástica do Chuck Porter e do Alex Bogoski, que não está mais entre nós, já está trabalhando em outra coisa aqui na propaganda. E, pô, ele tem no LinkedIn dele o manual prático do diretor de criação. E dando toques, cara, que a gente erra todo dia. Várias vezes eu mando mensagem, pô, Cassu, será que isso aqui... Porque, cara, você não nasceu para ser diretor de criação, ninguém chega a ter um manual. Diretor de arte, você sabe o que faz, um redator, você sabe. Diretor de criação é sempre difícil. E cada empresa tem uma direção, um tipo de cliente, um tipo de DNA, então são muitas coisas, são muitas variáveis. E fora que também dá junto também com o relacionamento com o próprio cliente, né? Não, total. Você tem que criar aquilo junto com a galera, defender... Ser diretor de criação, exato. E o diretor de criação que se propõe ainda a continuar criando, é mais difícil ainda, porque as horas são muito curtas, você tem muitas reuniões, você tem muitos afazeres no cliente, na tua equipe, reviews, então... Cara, é muito difícil, mas é super legal. A partir do momento que você consegue domar essa tua agenda e produzir, é aquilo, você tá dando a tua assinatura também, né? Sim. Pro bem e pro mal. Se der errado, a culpa realmente é sua. Mas se der bom, putz, eu acho que você pontuou em dobro ali. Os louros, né? Sim, é muito legal, mas também não é fácil. Cara, vamos lá. 3 coisas importantes, na verdade importantes não. 3 coisas fundamentais que todo profissional de criação precisa ter. Tá. Eu não sou muito fã de cagação de regra, assim, tipo, 10 passos para o sucesso. Não é isso, mas claro, existem coisas que são necessárias. Tem passos outras que são não... dispensáveis. Eu acho que a primeira coisa é, assim, você saber o que você quer e o que você não quer. Eu costumava dizer desde a época que a gente trabalhava junto, às vezes, pô, você tem dias que não são tão bons, como diz um amigo meu, tem dias que viram amanhã, né, que só acabam no outro dia, e tem dias intermináveis nesse nosso trabalho, eles não são só louros, né, não são só... peças lindas, tem dia que você tá ali, cara, moendo carne na noite inteira, quebrando pedra, e várias pessoas, não é legal. Cara, não tem uma bola de ferro no seu pé, você não tá aqui obrigado, entendeu? Você sempre tem opção. A coisa que eu mais aprendi com essa nova geração é eu não sou obrigado, cara. Isso é fantástico, cara. Assim, eu já fui um ferrenho crítico dessa geração, mas eles são fantásticos, cara. Eles realmente não tem aquele negócio que a gente aguentava determinadas coisas na nossa geração. Cara, não tá legal, valeu, PT, saudações, isso aqui não é pra mim. A empresa não vai mudar, eu vou mudar. E isso é fantástico. Então, assim, primeira coisa é entender o que você quer e o que você não quer. Se você gosta disso, se você quer passar boas horas do teu dia fazendo isso, porque vai doer.
Mas se você gostar, isso vai ser... O Mohalen falava isso, né? Todo job é duro, difícil e chato, até que você tem uma boa ideia, daí ele fica legal. Então é isso. 2 é resiliência. Propaganda e criação, principalmente, é 90% do tempo lixo, não, frustração, vai cair, não rolou, não deu a verba, não foi aprovado, puta, a equipe não entregou, você não conseguiu achar a ideia, é não, não e não. Mas quando viram sim, esses 10 tem que valer os 90, né? E assim, é uma resiliência, você aguentar esse não e virar. E o terceiro ponto é o stay hungry lá, de continuar estudando, porque a gente também cai numa armadilha do dia a dia, de você não tem muito tempo para estudar. Então você vai resolvendo com as ferramentas que você tem. Então assim, se você não tiver o teu horário de estudo fixo, para mim funciona bem. Eu tenho horários fixos durante o dia e principalmente domingo, para mim, eu tenho uma maluquice há muitos anos de ter uma determinada faixa do domingo ali que, em vez de eu ficar deprimido vendo Fantástico, eu estou estudando, mas é uma maluquice minha, cada um tem uma metodologia. Eu absorvo mais fazendo isso. E o estudo é fundamental, cara. Se você não praticar, dificilmente na hora que o cara for te perguntar uma coisa, você vai ter uma palavra para explicar ou para dar um caminho criativo, criação ou até para tuas peças, né? E prática, né? E aí tem um caminho bem duro que as pessoas conversam bastante. Eu já sofri com isso, hoje eu curto bastante, acho que isso ajudou inclusive para os meus próximos passos. Uma coisa que eu queria negar, enfim, existe várias maneiras de se criar. Uma delas é você emular coisas, é você ver referências e emular elas. E aí várias linhas, normalmente é o que acontece, né? Você vai lá, viu uma imagem legal lá num site de referência e, puta, vou emular isso aqui pro meu cliente. E eu lembro de uma conversa, não lembro exatamente de quem da Finasca, que falava assim, cara, normalmente as pessoas mandam a pasta pra gente e todas as pastas são iguais ao que a gente faz. Mas se for pra fazer o que eu faço, piorado, eu já tenho quem faz aqui, quem é o original. Então assim, será que você não tem que ter uma coisa mais proprietária? E durante um tempo eu tinha algumas peças, uma junção de coisas que faziam um certo estilo ali. Tinha um estilo que você batia o olho e, cara, isso aqui lembram coisas da Candy Shop, lembram coisas do Regalo. E, enfim, e a gente dava aula de direção de arte, você via que tinha umas coisas ali que chamavam a atenção. Eu lembro que eu vi um vídeo do David Carson, um TED, acho que é em Ohio, e ele termina o TED falando assim, cara, durante a vida inteira, o pai dele era piloto de avião, e o pai dele tinha que testar aviões, e assim, ele podia morrer todo dia no trabalho, porque assim, vai lá testar aquele avião de guerra, se ele voltar, bom, se ele não voltar, obrigado pelo serviço. Falou, pô, e as minhas escolhas no dia a dia são muito não mortais, né? Eu tenho que escolher serifa sem serifa, preto e branco, colorido, vou ter uma foto, vou ter uma ilustra. Ele falou, então por que não experimentar, por que não me divertir? Só você viveu as coisas que você viveu, os filmes que você viu, as bandas que você ouviu. Se você não traduzir isso num layout proprietário, você está emulando uma coisa que não é sua, então você não é você. Então, e aí o último ponto é a definição de um bom trabalho. Se você teria esse trabalho pendurado na parede, se o dinheiro não fosse um problema, você faria aquele trabalho de novo? Se a resposta é sim, tudo certo. Se a resposta é não, você tem que repensar um pouco a tua carreira, que talvez você esteja preso e não tá sabendo. E aí aquilo foi libertador pra mim ficar, putz, cara, se eu gosto disso, se eu acho que isso tem a ver com o meu cliente, se tem a ver com a identidade que eu quero passar, tudo certo. E isso foi uma coisa que abriu para outras oportunidades, com um monte de propostas e enfim. E começou a acontecer as coisas, a gente virou número 1 da Archive por ter esse layout um pouquinho mais diferente do habitual, enfim. E as coisas começaram a acontecer, então foi libertador, mas em cima disso, sabia o que gostava, pagava-se o preço para desenvolver isso e estudava bastante, né? Acho que uma das coisas que fez muita diferença na todos os layouts e peças criativas, principalmente as premiadas, né? Foi aquele balde de design que a publicidade ganhou. Isso é fato, cara. Eu acho que a trinca de você com China, Dado, com Zé, sabe? E antes até os designers, assim, eu brinco, Dado Queiroz, que é um dos meus grandes amigos, está lá na Adidas em Amsterdã, você trabalhou com ele. Cara, eu tive muita sorte de conhecer o Dado Queiroz, o Renan Molin e o Beto Yantes. Esses três mudaram minha cabeça em relação a tudo. Talvez mais até o Dado e o Beto, porque eles trabalharam muito, mas o Renan é grande amigo meu, tá, até hoje a gente fala, tá na UMAP voando. O Beto me influencia até hoje. Exato, e assim, e o Dado foi um cara que trouxe o design. E a minha rotina de estudo das 10 de domingo começou graças a uma história bizarra dessa. Eu brinco, o Dado nunca acredita que eu falo dele nas palestras, eu sempre boto ele. E um dia uma amiga... Ele adora que fale Não, ele odeia, ele é super recluso. E aí uma amiga em comum dele viu uma palestra e falou, cara, o cara tá falando teu nome aqui mesmo, ele ficou rindo. E basicamente assim, eu devo muito a eles porque eu era um diretor de arte, como qualquer diretor de arte, eu gostava de propaganda, tinha meus ídolos na propaganda, mas eu não tinha muito essa referência do design gráfico, né? E aí, cara, sair com esses caras era um horror, assim, porque eu saía muito com eles.
eles só falavam de design, cara. Então assim, porque o Rudy Ou Van der música, Lance... Aí eu me dava bem, Aí mas era o contrário, porque eles só gostavam de punk. Punk, e dissonância, Sonic Youth, cara, eu sou hard rock, Van Halen, enfim, tudo errado. Então assim, cara, eu não tinha assunto, eu adorava os caras, mas eu era o peixe fora d'água. E aí todo domingo a gente saía pra beber, sábado, sexta, sei lá, pra comer um troço. E cara, mas o Rudy Van der Lance, a Emigré, mas o Carson, mas o... Puta, o fulano de tal. Eu, cara, quem são esses caras? E eu ficava anotando os nomes e ia pra casa estudar. E até que um dia o Dado descobriu. Como é que ele descobriu? Ele falou, cara, tô aqui embaixo desse. Eu falei, cara, não posso, eu tô terminando um estudo. Estudo do quê? Eu falei, não, eu tô estudando os troços da Emigré. O que você tá estudando da Emigré? E daí, eles viram que eu estudava mesmo e começaram a me dar mais conteúdo. Cara, isso abriu minha cabeça e até hoje o design gráfico tá sempre presente de alguma maneira nas minhas peças, assim. Eu acho que só o design salva. É um troço atemporal, assim, eu acho que a direção de arte também tem a ver com isso, né? De você dirigir a arte, né? Você pegar diversos elementos e criar dirigir a arte. Eu vou pegar um pouco disso e jogar naquela cumbuca que vai criar o layout. Mas o design gráfico é fantástico. Eu adoraria ter feito a faculdade de design gráfico, mas com o passar do tempo é uma coisa que eu sempre tenho estudado e é fantástico, assim. Só tenho a agradecer meus amigos, você, China, Dado, Beto. Vou mandar aí uma parte dos meus salários aí pra vocês, que eu tô devendo pra vocês. Eu aceito. Boa, fechou. Não é muita coisa, mas o pouco com Deus é muito. O que vier já ajuda. Fechou.